Fala galera, Marabis aqui. Hoje venho trazer para vocês uma mão de dúvida que acabou surgindo lá no grupo do Eric. Então, a situação é a seguinte: a gente está no blind 2550K, num cenário de CMFT. Então, o TG abriu, é o segundo maior stack, e a gente, CL, está no hijack, a gente tribeta, par de rei. E aí essa mão acaba se desenvolvendo por pós-flop. E aí a dúvida do Alexandre, ele sabe que tem muita frequência de check do hijack, mas quando aposta e toma chove, ele não sabe a frequência que tem de fold. Tipo, se o nosso rei vai de c-bet fold, vai de c-bet call, né? Lembrando que o board que bateu é 10, 9 de paus, 4 de copas e a gente tem rei vermelho. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente olhar para a teoria, tá? Então, a gente já nota que num cenário, o TG contra Button aqui, né? Tipo, opa, desculpa, Hijack contra EP, a gente tem um risk premium muito alto. Então, a gente está falando aqui de um RP de mais 18% para o hijack e mais 28,7% pro EP. Por quê? Por conta dos stacks do restante da mesa serem stacks muito curtos. Então vocês não podem colidir. Vocês meio que têm um acordo de cavaleiros, seja para o pré ou para o pós-flop, de evitar criar potes grandes e acabar colidindo. Então, o que já acontece pela teoria? O range do EP ele é um range muito curto, e aí percebe que ele opta até por não abrir par e abre mais blocker. E o que acontece com o nosso range versus esse range na teoria? Na teoria, pelo fato do RP dele ser quase 30, pô, a gente pode chovar muito, porque o range de call dele é muito restrito, né? Então, quando a gente chova aqui pela teoria, ele só pode te pagar com Ais e metade das vezes com Rei. Só que a gente sabe que isso na prática vai ser bem diferente. Então o que vai acontecer aqui? Vamos dar uma editada no range dele, né? Então a galera não vai passar isso aqui assim. Pode ser aqui um pouquinho de 4-4 e tal. Então vamos colocar esse range deles aqui abrindo. E aí eu editei o nosso range de tribet do hijack. Então vamos dar uma mexida nele aqui. O que a gente vai tribetar? Botei o rei, dama, né? Vala. Então vamos só aumentar um pouquinho da frequência dele aqui, um pouquinho mais de 10 talvez. Uh, e aí, beleza. Vamos deixar essas frequências assim. Vamos botar para rodar aqui. E a gente chegaria nesse range dele aqui do EP. Ou seja, é um range muito curto. Ou seja, ele não deveria ter flat. E aí, o que eu fiz? Eu levei esse mesmo cenário aqui para o pós-flop do GTA Wizard. Tá? Então tá lá um range muito parecido dele dando open, o nosso range de tribet, né? A gente pode até dar uma olhada nele aqui. Só esperar ele carregar. E aí vamos voltar para o pré-flop dela. Então foi esse cenário aqui que eu escolhi. Uh, Pode até procurar se tem uns stacks mais curtos. E a gente edita ele depois, né? Editar no braço. O problema é que eu acho que não vai ter. Pode ser esse aqui também. Vamos dar uma olhada nesse cenário aqui. E a gente edita no braço o range dele, porque o range vai ser bem parecido aqui, né? Então, primeiro ponto é só a gente olhar como é que se comporta o nosso range de tribet. Pode ver que a gente também não pode se passar muito em tribet. E a gente tem o range ok de chove. Beleza, tribetamos aqui. Qual dele aqui? E vamos editar o seguinte. TG 36BB.
Isso, né? 36. E aí no pós ele vai ter um pouquinho menos. 2, 4. Vou botar 32 BB para ele. E a gente vai ficar com. A gente tem 48. Tá. A gente vai ter 48, 6, 42 blinds. E vamos dar uma olhada nesses dois cenários. Então, o que acontece já no primeiro cenário? Tipo, tem algumas mãos dele aqui que tá fletando, que são mãos que, na minha opinião, não vão estar, né? Tipo, 6-5 suited. Deixa eu ver esse segundo cenário aqui, se ela também tá fletando. Eu acho que sim. Ah, também tá fletando. Então, tipo, já é algo que não vai acontecer. Vamos dar uma editada no range dele. Beleza, essa aqui vai estar um pouquinho mais perto. Vamos só tirar essa size, né? Tipo de lead all in. Vamos ver se existe a possibilidade de algum lead da parte dele. Zero lead, então ele check. A gente foi de CBET 6.6, se eu não me engano. 6.6. Então a gente já tem uma CBET um pouquinho mais alta pela teoria, né? Tipo, vamos colocar algumas sizes aqui. Então, colocar 25, vamos botar 55%, vamos botar 83%, vamos colocar. E aí vamos colocar, deixar habilitado o all-in também, né? Vou botar mais um aqui. Beleza. Por que deixar todas essas saias habilitadas? Para a gente ver qual o GTO vai splitar. Então, tipo, aqui realmente está splitado entre ou size média ou size baixa. Quando a gente coloca mais sizes, o que acontece? Ou a gente quer chovar, ou a gente quer ir de CBET muito baixo, os 25%. Então, a size escolhida de 6.6, não vamos precisar dessa size. Tá? Tipo, ela não vai ser a size mais EV quando a gente distribui essas sizes. E aí pode ver, quando tu não tem paus, o teu rei ele quer se chovar, porque ele quer meio que negar a realização do vilão lá que pode ter fletado os combos suited. E exercer a pressão do RP lá que a gente comentou, né? Aqui a gente tá falando de mais 12, 13 e 10, né? Então tem isso também. Mas vamos colocar da forma jogada. O CBET aqui, 60 pursa, né? E aí o que sobra para esse vilão te chovar? Tipo, o range dele ele é muito curto, né? Tipo, em game, a galera não vai pegar a Ice 5, vai te fletar, não vai te fletar a Ice 3, a Ice 4, fletar a tua tribet. Talvez por ter feito uma size mais baixa, pode ser que a galera flete. Só que eu não acho que a galera vai ter peito para tipo, num tribet pot, pegar e atolar o Ice 5 de paus, sabe? Mas beleza, tá frequenciado, né? Então, quando ele atola aqui, o nosso rei segue lá dando call, com paus e sem paus. Claro que quando a gente tem a blocker de paus, melhora o nosso EV, né? O nosso EV ele é superior, porque a gente ainda tem a equidade do backdoor do flush. Mas de forma geral, a mão foi jogada dessa forma, né? Então, o TG check, flat a tribet, check, cbet 6, o TPG joga de all-in. E aí tu imaginou que a gente teria muita frequência de check. E na verdade, quando a gente tribeta, nesse cenário, duas mesas left, com a galera muito curta ali, a gente não quer ter nenhum flat. Tu tem total vantagem de range e vantagem de nuts. Que tá aqui, ó. Tu tem quase 59%, quase 58,9% de equidade contra 41 dele. E tu tem 30,8% de melhores mãos, enquanto ele tem só 1%. Ou seja, tu tem vantagem de range e vantagem de nuts. Quando tu tá nesse cenário de ter vantagem de range e vantagem de nuts, tua mão ela é basicamente um c-bet range. Tipo, tu não quer checar nada, que é o que acontece aqui com o teu range.
Então, de forma geral, acho que se tu deu o call ali, tu acertou. Se tu acabou foldando, tu acabou indo para uma linha menos EV, né? Tipo, a gente viu aqui que não folda nada do que você betou aqui, né? Tipo, tá foldando só os combos aleatórios lá, assim, que não tenha um equity, mas todo o restante tá indo de call. Tipo, os melhores 10x estão pagando, trinca e os overpairs. E aí aqui as e reis e damas balas são só com paus, né? Tipo, só flush draw noites pagando. Então, de maneira geral, é mais ou menos assim que a gente vai se comportar com o range. É interessante comparar tanto o Wizard quanto o HRC, porque com o HRC a gente consegue fazer a manipulação do range pré-flop, né? Que é o que a gente viu aqui. Pela teoria, a gente poderia, tipo, aloprar muito o range do cara que tá abrindo lá, porque ele não pode ter reação alguma. Já no Wizard a gente viu que sim, ele pode ter uma frequência de reação. Mas, cara, assim, resumidamente, tudo que tu tribetar, cobrindo o cara, tendo o RP a teu favor, apesar de ser um RP alto, tu vai poder ser betar e aí abraçar só as melhores equidades, né? Então, trincas, overpairs e o flush draw nuts lá, tipo, as e rei, as e dama, as vala. E esse é o range dessa situação do CMFT. Espero ter resolvido sua dúvida. Qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem e aí a gente entra numa call e tenta resolver de outra maneira. Beleza? Um abração e GL nas mesas.